Graças a Deus, irmãos. Amém. As crianças vão subir com a Catarina, está esperando ali na porta. Nós vamos continuar a nossa reflexão no capítulo 10 da carta aos Hebreus, e hoje encerramos essa reflexão. Na verdade, não porque o texto se encerra aqui, mas no conjunto das mensagens eu vou encerrar aqui, porque o texto ele continua, na verdade, até o final desse capítulo, até o verso 31, sem mudar de assunto. Mas nós vamos parar por hora agora no capítulo 25. Então, carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 19 até o verso 25. E hoje vamos pensar então um terceiro aspecto desse convite a essa caminhada na vida cristã. A palavra de Deus ela diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus? Senhor Deus Pai, louvado e engrandecido seja o Teu nome, Deus. Obrigado, Pai, por esse tempo em que podemos estar aqui reunidos, oferecendo esse culto ao Senhor, esse tempo de reflexão acerca da Sua palavra, esse tempo de, como família do Senhor, podermos estar reunidos aqui, ó Deus. Entendo que isso é um privilégio, entendo que isso é uma forma de o Senhor nos abençoar, e por isso a minha oração é de gratidão, ó Pai. O único pedido que eu faço a Ti é que nesse momento seja a ação do Seu Santo Espírito sobre as nossas vidas, abrindo os nossos entendimentos, ó Pai, abrindo os nossos ouvidos espirituais, para que possamos ouvir a voz do Senhor através da Tua palavra. Essa oração eu faço a Ti no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Bom, primeiro nós falamos a respeito da caminhada da fé, versos 19, 20, 21 e 22. Depois falamos sobre a caminhada da esperança, verso 23. E hoje vamos falar de um terceiro aspecto, que é a caminhada do amor. Bom, tocar nesse assunto, e hoje penso que vai ser a pregação mais rápida dessas três, e não exatamente porque o tema é simples, mas é o contrário. É porque o tema ele se apresenta com uma complexidade muito maior do que a gente pode abordar aqui, e por isso a gente acaba simplificando esse tema, que não só a complexidade que ele traz por si só, como a maior parte das doutrinas bíblicas trazem, mas também por conta da complexidade, das dificuldades que nós impomos a esse assunto, porque misturamos um monte de coisa e falamos inclusive sobre isso. 2 quartas-feiras atrás, quarta-feira eu não estava, na outra quarta-feira, a respeito
de como entender o amor cristão nos nossos estudos lá na primeira carta escrita por Pedro. Então hoje nós vamos pensar nesse aspecto do amor como sendo um aspecto da nossa caminhada cristã. Olha, nós estamos dentro de um contexto aqui em que existia algum grau de perseguição, algum grau de dificuldade para que aqueles cristãos exercessem a sua fé. Talvez final do primeiro século, ainda uma certa hostilidade por parte do Império Romano em relação aos cristãos ali daquela época, e era natural que alguns desses nossos irmãos abandonassem a fé ou, na melhor das hipóteses, se afastassem da convivência cristã. E eu digo que é natural porque textos escritos nessas épocas, primeiro século, segundo século, trazem com uma certa frequência advertências e chamamentos parecidas com essa. Chamamentos no sentido de trazer as pessoas de volta ou de fortalecer as pessoas para que elas não abandonassem a fé cristã. Isso não é coisa do nosso tempo, não. Essa ideia do tal do desigrejado não é só o nome que é da nossa época, mas a prática ela existe desde o início da igreja cristã. Pessoas que professam a fé e depois de algum tempo acabam abandonando a vida comunitária pelos mais diversos motivos. E então é dentro desse contexto que o autor escreve essa carta para reforçar algumas verdades, na verdade, para relembrar os seus leitores dos privilégios que nós como cristãos, que eles como cristãos, tinham pelo fato de serem crentes. Por isso que o primeiro aspecto falava sobre a fé, e o chamado era: venham para perto de Deus, venham para um relacionamento íntimo com Deus, um relacionamento onde de verdade se pode ter comunhão com Deus, porque já não existe mais barreira, o véu já foi rasgado e agora vocês têm essa facilidade, essa liberdade de se relacionar com Deus sem a necessidade de intermediadores, sem a necessidade, claro, sem a necessidade de intermediadores, exceto o próprio Cristo, que é o nosso mediador, mas sem a necessidade de um ritual, de templo, de sacerdotes ou de sacrifícios ou de qualquer outra coisa nesse sentido. E é claro que nós precisamos entender isso como sendo um privilégio, e isso por si só já seria razão suficiente para adorarmos a Deus, um Deus que nos trouxe para perto, e tão perto que agora nós podemos nos relacionar com Ele, face a face com Ele, cara a cara com Ele, digamos assim, sem nenhum tipo de necessidade que façamos algo, sem nenhum tipo de impedimento. E um outro benefício, é claro, que é a nossa esperança. Depositamos a nossa esperança naquilo que foi prometido, não simplesmente porque aquilo que foi prometido é bom para nós. Não é uma caixinha de promessas. Não é essa a questão. Nós não confiamos em Deus porque Ele prometeu coisas boas para nós. Nós confiamos em Deus porque Ele é Deus. E se Ele é Deus, aconteça o que acontecer nas nossas vidas, é o que existe de melhor para acontecer. Mesmo que nós não entendamos o que Deus está fazendo, ou como Ele está trabalhando conosco, como Ele está lapidando o nosso caráter, de maneira que o nosso caráter, ao longo da nossa vida cristã, vá ficando cada vez mais parecido com o caráter do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É essa a esperança que nós temos. Ele é fiel. É essa fidelidade que faz com que a gente siga
na vida cristã. Não é colocar na balança se as coisas estão indo bem, se as coisas estão indo mal, se estamos tendo tempo de alegria maior que tempo de tristeza. Não é nada disso. É simplesmente porque um Deus que prometeu um céu reservado para nós, um Deus que prometeu a nossa presença diante dele pela eternidade, ele é fiel. Então não importa o que aconteça no nosso dia a dia, isso está absolutamente garantido, e isso vai acontecer com aqueles que são salvos em Cristo Jesus. E isso é um privilégio também. Você não ter que ficar analisando tudo para ver se vale a pena ou não vale. De vez em quando a gente ouve isso, né? Vale a pena ser cristão? E alguns chegam à conclusão que eu abandono a igreja porque não vale a pena. Ora, se você for analisar o que acontece no seu dia a dia, talvez realmente não valha muito a pena mesmo. Talvez os perrengues que você passe na caminhada cristã, você chegue à conclusão que não vale muito a pena. E certamente, a uma hora dessa, muitos de nós teríamos coisas mais interessantes para fazer, se fôssemos simplesmente fazer uma leitura secular, uma leitura social a respeito da nossa agenda e do nosso tempo. Com certeza. Dormir uma hora dessa já seria talvez um privilégio para muitos. Bom, mas não é isso. O que faz a vida cristã valer a pena é o nosso relacionamento com Deus, nos preparando para um relacionamento eterno com Deus. Isso é privilégio. E hoje vamos falar então desse terceiro aspecto, que também é um privilégio, embora seja, talvez não, posso dizer isso com certeza, entre esses três aspectos, entre esses três privilégios, seja o mais difícil, não somente de entender, mas o de experimentar na nossa caminhada cristã, que é esse aspecto do amor. E por que eu digo que esse é o mais difícil desses três aspectos? Porque quando nós pensamos em ter fé, nós associamos ter fé com algo positivo, com algo bom. Eu tenho fé em Deus. Você não diz isso esperando que a sua fé produza resultados ruins. Você diz isso quando você espera que a sua fé seja correspondida com alguma coisa boa, com alguma coisa positiva. Você está doente e aí mas eu tenho fé que eu serei curado. Você não espera a morte, você espera a cura. Então a sua fé, você dá fé e você espera que Deus devolva a solução do seu problema. Quando nós pensamos na esperança, nós também associamos esperança com algo positivo. Lembre-se, esperança não é simplesmente você esperar, no sentido de possibilidade, mas é a espera, porque ainda não aconteceu, mas você tem certeza absoluta que irá acontecer. Nós que somos salvos em Cristo, nós sabemos também que aquilo que estamos esperando, aquilo que irá acontecer, é positivo para nós. A nossa salvação em Cristo, a libertação da presença do pecado, a nossa morada eterna no novo céu, junto ao trono de Deus, cultuando a Deus, louvando a Deus, diante do Cordeiro, sem nenhum impedimento, onde não haverá choro, não haverá dor, não haverá mais nada que nos machuque, que nos maltrate, que nos impeça de adorar ao Deus Criador e sustentador de todas as coisas. Bom, fantástico isso. Então a minha esperança me traz algo positivo. Agora, quando nós vamos falar de amor, aí nós começamos a ter uma certa dificuldade, porque nós associamos a ideia de amor com correspondência, e aí eu amo, mas as pessoas não me amam da maneira como eu gostaria de ser amado, ou as pessoas não me amam na quantidade de amor que eu dispenso às pessoas, e a gente entra em crise. A gente começa a fazer uma leitura não tão positiva assim, porque a gente começa a perceber, a gente começa a chegar à conclusão
que essa história de amar uns aos outros não é bem assim, porque a gente ama, mas depois as pessoas não correspondem, porque a gente ama, mas as pessoas não nos amam, e a gente sempre espera mais, espera mais, espera mais, e esse mais não vem na quantidade, na qualidade que nós gostaríamos que viesse. E aí, então, esse aspecto já não é tão fácil assim da gente simplesmente olhar para ele e falar assim, é positivo. É positivo em relação a alguns, não a todos. É positivo em algumas situações, mas não em todas as situações. A gente começa a fazer essas leituras, colocar essas dúvidas, essas limitações em relação a esse aspecto. Ainda que, em parte, essa leitura ela seja verdadeira, o nosso problema é que amor cristão não é isso. Amor cristão não tem a ver com esse dar e receber. Amor cristão tem a ver com doar-se, tem a ver com dar, somente. Não tem a ver com a volta, porque a volta não está na minha capacidade, não está no meu controle. Eu sou capaz de amar, mas eu não sou capaz de fazer com que os outros me amem. Não é isso? Lembre-se quando você era adolescente, quando você era jovem, se isso não era absolutamente verdadeiro, né? Desde lá da sua adolescência você começava a amar as menininhas e os menininhos lá na escola, né? E aí você sempre tinha o seu namorado, embora físico, ele era imaginário, né? Era tudo ao mesmo tempo, né? Era lá, você namorava, só que a pessoa não sabia que ela era o seu par, era só isso, só faltava isso para dar tudo certo. E aí você ficava lá olhando, secando, perseguindo, era quase um stalker daquela época, né? Quase um perseguidor. E aí você ficava só lá, e a pessoa ia lá no bebedouro, tomava água, e você ia lá e colocava a boca no bebedouro logo depois, e achava que você tinha beijado a pessoa. Você que riu, você deve ter passado por isso. Não, eu só estou dando um exemplo. Aqui. E aí vai lá e tomava um copo de suco naquelas festas que a gente ia quando era criança, e aí a namoradinha jogava o copo fora, você ia lá e pegava o copo. Ficava aquela marca de batom, sabe? Uma marquinha de batom assim, é lógico, né? Você ia beber aonde? Na marca, né? Era ali, né? Poxa, fantástico aquilo. A gente tinha essas coisas, talvez não assim, né? Talvez não assim, ninguém vai admitir também aqui, né? Mas a gente foi criando isso. E desde cedo a gente percebeu que a gente amava muito mais do que era amado, né? A gente tinha as nossas paixões, mas parecia que não tinha muita gente que amava a gente, né? Parece que a gente não era muito perseguido. E a gente acabou criando, mesmo nos acostumando com essa ideia de que amar não vale muito a pena, a não ser que você encontre a outra parte da laranja, certo? Porque aí sim, aí as coisas se encaixam na proporção que você doa, você recebe. Agora eu encontrei. E aí pronto, casaram-se e viveram felizes para sempre, até o dia seguinte. Aí acordou e percebeu que não era exatamente aquilo não. E no dia a dia, na convivência, tem muitas situações que você ama muito mais do que é amado, e tem muitas outras situações que você é muito mais amado do que ama. As duas coisas acontecem. Essa segunda realidade, ela é muito mais próxima da ideia de amor bíblico do que aquela primeira que você acha que está recebendo pouco e por isso não vale mais
a pena. O amor bíblico, ele está associado então a esse doar-se. Quando nós olhamos para o nosso exemplo máximo de amor, que é o amor de Deus, demonstrado em Jesus, é isso que nós aprendemos. João 3,16 diz o quê? Vai, todo mundo sabe, depois é salteado. Vamos lá, fazer bonito no YouTube, vai. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Qual é a parte que quem foi amado, que no caso sou eu e você, nesse texto fez alguma coisa? Não tem parte, né? Não tem parte. Deus amou de uma forma tão fantástica que Ele deu. Mas Ele deu para quem não tinha condição de dar nada. E aí? Ficou lá esperando. Acho que não vale muito a pena esse negócio de amar. Dei meu filho, e o que eu recebo em troca? Recebeu em troca a gente, que está aqui oferecendo culto para Ele, mas no dia a dia faz um monte de coisa que desagrada. Que embora a gente, pensando no melhor dos quadros, a gente se esforce para viver uma vida de santidade, mas no dia a dia a gente faz um monte de coisa que o desagrada. Olha só a nossa resposta. Ele deu o seu filho e nós damos a ele uma vida meia boca, uma adoração meia boca. Não há uma correspondência em pé de igualdade. Paulo vai retomar esse mesmo assunto quando ele vai escrever aos Romanos, dizendo que Deus prova o seu amor pelo fato de que Cristo morreu enquanto nós ainda éramos pecadores. Não tínhamos condição de dar nada, mas Deus estava dando. Isso é amor cristão. Isso é amor cristão. Esse amor demonstrado por Deus é esse amor a ser imitado por aqueles que são seguidores de Cristo. No caso, eu e vocês. Esse é o parâmetro. Esse é o exemplo a ser seguido. Não é um amor que busca correspondência. É um amor que espera-se que tenha correspondência a partir da maturidade cristã, minha e de vocês. O problema é que nenhum de nós somos maduros o suficiente para vivermos essa correspondência. Ninguém é. Estamos, é claro, um à frente do outro no nosso processo de maturidade. Essa é a caminhada cristã. Claro que uns estão mais maduros do que outros, mas ninguém atingiu esse estado de perfeição. Isso é o alvo a ser atingido, e esse alvo é lido, é visto na pessoa de Jesus. Nós não chegamos lá. Então, durante essa nossa caminhada cristã, nós vamos encontrar essas barreiras, essas dificuldades e os nossos estranhamentos, os nossos desgastes, os nossos desgostos, os nossos desânimos. Tudo isso está nesse meio todo aí da nossa caminhada cristã. Bom, com os nossos irmãozinhos lá desse grupo chamado aqui de Hebreus, não era diferente. Por isso Deus dirige esse texto para eles, esse autor dirige esse texto a eles, e no verso 24 ele vai dizer assim: consideremos-nos também uns aos outros. A ideia de considerar é a ideia de você observar atentamente.
É um perigo falar isso, né, no meio cristão, porque tem uma coisa que as pessoas gostam de fazer, é observar atentamente a vida dos outros, né? Principalmente para encontrar os defeitos e apontar o dedo em relação aos defeitos da vida dos outros. Não é essa a ideia, tá? É observar atentamente a vida uns dos outros com um objetivo. E esse objetivo é o auxílio nessa caminhada de amor. A continuação desse texto bíblico diz assim, vou ler do começo aqui de novo. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. É observar atentamente uns aos outros para nos estimularmos. Não é observar uns aos outros para ver quem é melhor do que quem é mais maduro que quem é mais importante que quem é isso, quem é aquilo. Não é isso. É observar atentamente uns aos outros para nos estimularmos. Estimular, se você já viu, todas as brincadeiras que são feitas, o teste é verdadeiro, mas as brincadeiras que são feitas quando um paciente senta lá não é maca, é na mesa lá no consultório médico, e aí vai o ortopedista, pega aquele martelinho, sei lá o que é aquele martelinho, e dá aquela pancadinha no joelho para testar o reflexo do pé. Então, é essa a imagem que a gente cria dessa palavra. É um estímulo, algo que você faz que vai gerar um resultado, vai gerar uma reação. Observar atentamente a vida uns dos outros para cutucar, para provocar uma reação. É acordar quem está dormindo, é dar um presta atenção em quem tem que receber um presta atenção, é pegar na mão de quem tem que pegar na mão, mas é também puxar a orelha de quem tem que levar puxão de orelha, com vistas, com uma finalidade, com o objetivo de ajudar as pessoas, nos ajudarmos a vivermos uma vida cristã, uma caminhada cristã marcada pelo amor, e esse amor vai ser transformado, vai ser expresso nas práticas de boas obras. É isso. Isso é um privilégio. Isso é um privilégio. Eu me lembro que no meu trabalho de conclusão de curso, eu citei uma frase que não é minha. Eu não vou citar de quem foi, porque eu acho que não é dele também. Mas que fazendo referência ao episódio em que Balaão, que vocês devem conhecer a história, Balaão está se dirigindo para amaldiçoar o povo, e no caminho a jumentinha para, porque ela vê algo no meio do caminho, e aí a jumenta começa a conversar com ele, fala, não vou porque está errado. Naquele texto bíblico aparece uma palavra que é Satanás. Satã. O que ela viu foi Satã. Foi um obstáculo. Foi um adversário. Alguém que se colocou contra. Ou algo que se colocou contra. E a frase era assim: quando o caminho é ruim, encontrar um Satã é ótimo. Encontrar alguém que faça um obstáculo, encontrar alguém que puxa a orelha, encontrar alguém que fala, daqui você não passa, isso é ótimo. É ótimo. A nossa grande dificuldade é que nós associamos esse tipo de atitude como sendo o oposto do que a Bíblia ensina. Nós associamos isso com falta de amor. Quando puxamos a orelha, quando somos
chamados à atenção, não vem na nossa mente que estamos sendo amados. Vem na nossa mente o contrário, que não há amor. Que não há amor. Porque nós criamos não, na verdade nós absorvemos uma ideia fantasiosa de amor, que é a ideia de um cuidado, que cuida dos sentidos, que cuida do bem-estar, mas não tem preocupação com o desenvolvimento. Um exemplo muito fácil de entender isso, eu sempre retomo esse exemplo, é em relação ao nosso cuidado com as crianças, com os nossos filhos. Pense da seguinte maneira: você tem um filho, uma filha, enfim, uma criança, não precisa necessariamente ser uma criança, pode ser já um pouco mais velho, mas que quer porque quer as coisas. Então ele quer um telefone celular, ele quer um celular para jogar. Legal, nem sei que marca, a marca eu sei, mas o modelo eu não faço nem ideia de qual que é esse meu, mas ele tem um desse. Claro, isso aqui está ultrapassado. Passa um mês depois, lança o, sei lá, geração 8, ele quer o 8. Aí passa 2 meses, tem o 9, o 10, o 11, o 14, que custa o preço de um carro, e ele quer, e ele quer, e ele quer. Quantas vezes nós não vemos, e isso é ensinado a nós como sociedade, que é demonstração de amor os pais comprarem isso e darem para os filhos. Mas é exatamente o oposto disso. É exatamente o oposto disso. Isso não é amor. Isso cuida do bem-estar? Cuida. Isso cuida dos sentidos, dos prazeres? Cuida. Claro que cuida. Mas isso forma caráter? Não. Forma caráter. Bom, se não forma caráter, não é amor. Não é expressão de amor. Porque expressão de amor forma caráter. Expressão de amor, ela cuida, ela se preocupa com algo que é duradouro na vida dos filhos. Por isso que a repreensão é expressão de amor. Quando está fazendo as coisas erradas, ser repreendido é expressão de amor. Fazer o que as crianças querem, isso não é amor. Na verdade é exatamente o contrário, isso é negligência. Quando nós pensamos no nosso relacionamento com Deus, não é diferente. Não é diferente. Deus não é um Deus paizão, bobalhão, apático, alienado, que dá tudo aquilo que nós queremos que Ele nos dê. Não é. E eu tenho certeza que não é, por experiência na minha vida, e eu tenho certeza que não é na vida de nenhum de vocês. Não é. Mas então Ele não ama? Não, é exatamente isso, é a prova que Ele ama. Isso é a prova que Ele ama. Se Ele não amasse, Ele daria. Se Ele não amasse, Ele nos trataria como filhos alienados das coisas. Isso seria negligência da parte dele. Mas o fato de não dar, o fato de tirar, o fato de puxar a orelha, o fato de chamar atenção, isso é demonstração de amor. Eu amo aqueles que eu disciplino, ou eu disciplino aqueles que eu amo. Não? É o texto de Provérbios. Isso é demonstração de amor. No relacionamento humano nunca foi diferente disso, dentro dos textos bíblicos, nunca foi diferente disso. Quando nós olhamos para Jesus na relação com os seus discípulos, às vezes nós criamos uma imagem de um Jesus sempre paz e amor, tranquilo, caminhando com seus discípulos, falando calmamente. Nós vimos isso nos filmes, né?
Sim, aquele Jesus calmo, sereno e tranquilo. Mas quando você lê os evangelhos, você encontra um Jesus calmo, sereno e tranquilo. Mas você também encontra um Jesus que se dirige para os seus discípulos e fala assim: gente, vocês caminham comigo, vocês não aprenderam nada. Vocês caminham comigo, vocês ainda são tudo um bando de covarde. Pedro, onde você está com a cabeça, Pedro? Pedro, Satanás pediu você. Ô louco, que amor é esse? Que amor é esse? Que forma amorosa é essa de amar? Que forma é essa? Bom, é a forma que faz abrir os olhos, é a forma que faz atentar para o erro, é a forma que faz perceber que está no caminho errado. E isso é amor. Isso é amor. Paulo fala isso a respeito de Pedro. Pedro comendo tranquilamente na mesa com gentios, mas aí chega um grupo de judeus. E quando o grupo de judeus chega, Pedro pega o prato e sai de fininho, porque onde já se viu ele, um dos líderes da principal igreja daquele momento, no início do cristianismo, sentado na mesa com os gentios. E Paulo diz que eu chamei a atenção dele, chamei ele às falas. E sabe por quê? Porque o comportamento dele era reprovável, estava errado. E eu falei: Pedro, você está errado, cara. Que hipocrisia é essa? Porque quando está sozinho não tem problema, está perto de gentios, mas se os amiguinhos judeus chegam, aí você se distancia deles. Isso demonstra que não ama? Não, é o contrário. É o contrário. Isso demonstra que ama. Falou: Pedro, precisa mudar o comportamento, cara. Precisa melhorar. Precisa afinar algumas coisas aí. Isso é demonstração de amor. A vida cristã, ela é assim. Ela é assim. E é assim que a gente tem que aprender a viver a vida cristã. Olhando atentamente para a vida uns dos outros, com a finalidade de nos incitarmos, nos estimularmos, nos confrontarmos, nos provocarmos a uma vida de amor que nos leve à prática das boas obras. E isso implica em dizermos que quando está errado, está errado. Isso implica em confrontarmos uns aos outros. A gente precisa aprender a fazer isso. Precisa aprender a fazer isso. E eu digo que esse é o aspecto mais difícil, porque isso não é natural. Não é natural. Não somente não é o natural não falarmos em amor em relação aos erros dos outros, como é menos natural ainda ouvirmos e entendendo que isso é amor. Aí piorou. Nós temos dificuldade com isso. Nós temos. Isso só revela a nossa imaturidade. Só revela a nossa imaturidade. Não quer dizer que todo mundo é assim, todos nós somos assim, então fica assim mesmo. Não, isso quer dizer que nós somos assim e precisamos mudar o nosso comportamento. É isso. Nós precisamos entender que isso é um privilégio. Fazer parte de um grupo que tem a capacidade de olhar atentamente uns para os outros e provocar uns aos outros
com a finalidade de fazer com que todos vivam uma vida marcada pelo amor e, consequentemente, a prática das boas obras, isso é um privilégio. Isso é um privilégio que só a igreja tem. Privilégio que só a igreja tem. Merece a nossa leitura, e eu já adianto, o texto é longo, mas merece a nossa leitura. Primeira carta de João, capítulo 4, a partir do verso 7, diz assim: primeira carta de João, capítulo 4, a partir do verso 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisso conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois segundo ele também nós somos nesse mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento: que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Acho mais claro do que isso é impossível. Amamos porque Deus amou primeiro. Pronto. A capacidade de amar não é inata, não é algo que nasceu com a gente, mas a capacidade que nós temos de amar é resultado do fato de que fomos amados por Deus, experimentamos esse amor através de Jesus Cristo. Se nós estamos aqui nesse grupo, e se esse grupo teve essa experiência com Cristo, todos nós somos capacitados a nos amarmos, sem exceção, a não ser que dentro desse grupo existam aqueles que não tiveram essa experiência com Cristo. Não tem uma terceira via, não tem um terceiro caminho. É isso. É isso. Isso é privilégio que Deus nos dá. Amar, nos amarmos, é um privilégio que Deus nos dá. Essa capacidade, essa capacitação que Deus nos dá de convivermos com pessoas que
que também tem essa mesma capacidade de olhar cuidadosamente para as nossas vidas e nos provocar e nos estimular nessa caminhada de amor. Nessa caminhada de amor que resulta em obediência a Deus e em serviço ao próximo. Esses são os dois bracinhos, né, que o amor abre. É o amor dirigido a Deus em obediência e é o amor que se dirige ao próximo através do serviço, sobretudo no exercício dos dons espirituais dentro da igreja, que é o corpo de Cristo. Gente, isso é nosso. A gente não fabrica, a gente não precisa fazer nada para que isso surja. Isso já existe. O que a gente precisa fazer é colocar em prática, o que a gente precisa fazer é tirar as impurezas, o que a gente precisa fazer é afastar essas compreensões infantis a respeito de amor que a gente carrega. O que a gente precisa fazer é exercitar isso como amor cristão, e não como expressão de amizade, e não como expressão de amor romântico. Nada disso. Que, embora importantes, não são o que é o amor cristão. O amor cristão não exige afinidade, o amor cristão não exige contrapartida, o amor cristão não exige o que volte algo. O amor cristão simplesmente faz a partir da necessidade que o outro tem. Ponto final. Vocês devem se lembrar que certa vez perguntaram para Jesus quem era o próximo a quem ele deveria amar. E aí Jesus conta a famosa parábola que nós chamamos de parábola do bom samaritano. E na parábola do bom samaritano, a pessoa não tem nome, a pessoa não tem explicação porque ela estava jogada às margens da estrada. Você já parou para pensar que aquela pessoa jogada às margens da estrada poderia ter apanhado porque na verdade ele era o ladrão que foi assaltar alguém, que em legítima defesa espancou e deixou ele jogado na beira da estrada? Para Jesus não faz diferença nenhuma. Quem é? Não importa. A única coisa que importa é que a margem da estrada tinha alguém que precisava. Só isso que importa. Isso é amor cristão. A amizade ia investigar quem era, quais os pontos de contato. É meu parente? É meu amigo? É meu conhecido? O que fez? Será que não fez para merecer? A amizade investiga essas coisas. Amor cristão não. Amor cristão ajuda a partir da necessidade que o outro tem. Ponto final. Mas e se o outro for ingrato? Problema da consciência do outro, não da minha. A minha estará absolutamente tranquila, porque eu cumpri com aquilo que Deus espera de mim. E eu exerci amor cristão. Ah, isso não incomoda? É lógico que incomoda. Claro que incomoda. O ser humano falar que não fica incomodado com isso está sendo hipócrita. Mas mesmo assim a gente continua fazendo. Porque tem um monte de coisa que incomoda no nosso relacionamento, no nosso dia a dia, dentro da igreja, no ambiente de trabalho, na escola, na vizinhança. Tem um monte de gente que incomoda. Tem uns vizinhos que dá vontade de você soltar umas bombas lá. Espero que meu vizinho não veja. Depois você edita. Lógico que tem. Tem um monte de gente. Mas ainda assim, você vai demonstrar amor cristão na hora da necessidade? Vai.
Deus espera que demonstre, né? Vai. E continua fazendo. Porque o outro merece? Não. Simplesmente porque o outro precisa. Porque quando Deus deu o seu filho, eu não merecia. Mas eu precisava. E foi assim que Deus mostrou o seu amor. Dando aquilo que eu precisava e não aquilo que eu merecia. Isso é amor de verdade. O resto é outra coisa. É amizade, é barganha, é interesse, qualquer outra coisa. Menos amor cristão. Menos amor cristão. A recomendação bíblica é que nós desenvolvamos amor cristão e não meramente amizades. Dentro dos nossos ambientes nós vamos desenvolver amizades e faz muito bem desenvolvermos amizades, muito bem. Só que a amizade é outro assunto. A amizade ela é seletiva. A amizade ela trilha outros caminhos. O amor cristão não. Talvez algo muito simples para entender isso é assim: você escolheu quem é seu amigo, não escolheu? Mas nenhum de vocês escolheu quem é seu irmão em Cristo. Não compete a você nem a mim. Eu escolho os meus amigos a partir de afinidade, mas eu não escolho quem são os meus irmãos. Deus simplesmente me apresenta e fala assim: olha, está aqui seu irmão em Cristo. Eu falei: ok, meu irmão em Cristo. Não discute, não olha e fala assim: ah, mas não gostei. Não gostei, não foi com a cara, pensa diferente de mim, tem gosto diferente do meu. E daí? Deus não pergunta para a gente se a gente quer mais um irmãozinho na família. Deus simplesmente acrescenta os irmãos da família. Ponto final. São coisas absolutamente diferentes. Absolutamente diferentes. E a gente precisa amadurecer e entender isso. Desenvolvamos os nossos núcleos de amizades, embora restritos, mas desenvolvamos a prática do amor cristão de maneira irrestrita. O braço é bem maior, o abraço é bem mais abrangente. Consideremos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Quanto mais claro a nossa compreensão de que o dia da volta de Cristo se aproxima, maior deve ser a nossa urgência em buscarmos maturidade na nossa vida cristã. Maior deve ser a importância que nós damos a esses assuntos, em preservar a nossa fé, em viver por fé, que é a nossa esperança. A gente não vive a partir daquilo que a gente vê, mas a gente vive a partir daquilo que Deus nos prometeu. Não é a partir da experiência que nós temos, mas é a partir da compreensão que Deus é um Deus fiel, e que o que estará esperando lá no final da caminhada será exatamente aquilo que o Deus fiel prometeu aos seus filhos. Que nós desenvolvamos essa forma de viver, nos estimulando uns aos outros, para que a nossa vida expresse esse amor cristão, nos estimulando à prática das boas obras, nos estimulando ao exercício do dom espiritual que Deus concedeu a todos aqueles que são crentes em Cristo Jesus, para a edificação do corpo. Então, puxa a orelha mesmo, fala mesmo, chame as falas mesmo, chacoalhe mesmo, acorda, desperta. Isso é demonstração de amor. E a gente precisa fazer isso com cada vez mais
ímpeto, com cada vez mais ousadia, porque o dia da volta de Cristo está cada vez mais perto. E que não chegue esse dia e as pessoas tenham argumentos, nossos irmãos, ou nós mesmos, tenhamos o argumento de dizer assim: poxa, mas ninguém me alertou a respeito, ninguém foi lá e me chacoalhou. Não façamos isso, não façamos isso. Que a gente aprenda a viver isso. E isso se vive dentro do ambiente de comunidade. Dentro do ambiente de comunidade. O famoso crente do sofá não existe. Não existe. O famoso do crente que vive bem à distância da comunidade não existe. Não existe. Não é à toa que diante desse quadro que os nossos irmãos estavam vivendo, a preocupação é: não deixem de se reunir. Estão sendo perseguidos, ok, mas não deixem de se reunir. Estão colocando pressão na gente, eu sei, mas não deixem de se reunir. Mas quando a gente se reúne, a gente pensa diferente, ok, mas não deixem de se reunir. Mas sai faísca, legal não, né? Que pena, mas não deixem de se reunir. Não deixem de se reunir. Porque se afastar, permanece ruim como está. Como está. É claro que normalmente se afasta achando que está ótimo, né? Que ruins são os outros. Bom, e a grande verdade é que todo mundo é ruim igual, embora diferente, né? Todo mundo é ruim em áreas diferentes, todo mundo é ruim em níveis diferentes, mas não tem nenhuma cereja do bolo. O cristianismo não é feito de cerejas do bolo. O cristianismo é formado por pessoas que precisam ser lapidadas. Somos nós. E o assunto é tão sério, mas tão sério, a respeito do deixar de congregar-se, eu só vou ler o texto. A continuação desse texto diz assim. Vou começar no verso 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Por quê? Uma conclusão. Porque, se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais, vós será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. O que o autor dos Hebreus está dizendo é: não pense que simplesmente abandonar a igreja é deixar de frequentar uma reuniãozinha. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Quando se deixa, quando se abandona sem motivo que realmente justifique, deliberadamente, como ele coloca aqui, essa reunião comunitária, esse viver comunitário, o autor associa isso ao abandono do próprio Cristo, ao afastamento da graça recebida pelo sacrifício de Cristo. Porque o corpo de Cristo não é nada que a gente possa experimentar em outros lugares. O corpo de Cristo é a comunidade. É a comunidade. Cristo não é o cabeça
de nenhum outro projeto, de nenhuma outra atividade que a gente possa estar exercendo em qualquer área que seja. Cristo é o cabeça da igreja. Da igreja. A gente precisa entender e a gente precisa levar muito a sério isso. Muito a sério isso. Como essas pessoas estavam sendo advertidas com tamanha seriedade. Com tamanha seriedade. Ora, se você não vive num ambiente em que a sua fé é alimentada, que a sua esperança é alimentada e que você é estimulado à prática do amor, meu querido, não vai querer me dizer que você vive em santidade lá fora. Mas não vive mesmo. Não vive mesmo. E por isso ele vai dizer que se vivermos deliberadamente em pecado, como assim pecado? Só deixou de congregar. Então. É um passinho. Curto, extremamente curto. Extremamente curto. Uma linha extremamente fina para você pisar para o outro lado. Extremamente fina. Porque se não vai ter quem ora por você, se não vai ter quem te exorta, se não vai ter quem puxa a sua orelha, se não vai ter quem te instrui, será mesmo que você vai levar uma vida de santidade fora desse ambiente? Não vai. Não vai. Não mesmo. Não mesmo. Você vai levar a vida do seu jeito e vai encontrar justificativas para tudo aquilo que você quer fazer. É absolutamente compreensível quando pessoas mudam de igreja, mas é incompreensível quando pessoas abandonam a igreja. Isso não tem justificativa bíblica que se encaixe, porque você pode mudar de igreja por diversos motivos, né? Você mudou de local, você foi para outra cidade, você não gosta da liturgia, você não gosta da pregação, você não gosta da música, você não gosta do acesso, você não gosta e você procurou uma outra igreja. Pronto. Agora, abandonar a igreja? Como assim? Como assim? Nenhuma serve? As comunidades, ou a comunidade, né, a igreja que Deus criou não é boa o suficiente para você viver a sua fé cristã ligado a ela? É o cúmulo da arrogância um negócio desse. Ora, quem não precisa de igreja não precisa do Cristo. Quem não ama a igreja não ama a Cristo. Não ama a Cristo. Porque não dá para separar uma coisa da outra. É um corpo e uma cabeça. Não dá para separar. São as duas coisas. E por isso, quem ama a igreja se envolve com a igreja, vive a igreja, participa da igreja, exerce os seus dons na igreja, contribui financeiramente com a igreja, está presente na igreja, faz as coisas porque ama a igreja e quer ver a igreja se desenvolver, alcançar, abrir braços, alcançar outros grupos, outras pessoas e realizar outras atividades. Não fazer isso é uma demonstração que a igreja não vale tanto a pena. Ora, se a igreja, se o corpo de Cristo não vale a pena, será que Cristo vale a pena? Não nos esqueçamos que Cristo não volta com uma plaquinha igual aquelas de aeroporto, sabe? Quando você vê nos filmes, que alguém te espera lá no aeroporto, lá do outro lado do mundo, com uma plaquinha assim, Roberto, e lá vem Cristo, Roberto, aí eu aqui, vim te buscar, vamos comigo. Cristo volta para buscar a igreja, ele não volta para me buscar como pessoa única, ele volta para me buscar como parte de um corpo. Eu preciso viver isso, eu preciso amar isso,
Eu preciso me dedicar a isso. Isso é extremamente sério e exige de nós essa reflexão extremamente séria. Exige de nós não somente essa reflexão no sentido de pensamento, mas essa reflexão que nos leve a uma tomada de atitude, que nos leve a uma mudança de comportamento, a um aprimoramento de comportamento, me leve a um crescimento. Isso faz parte daquilo que Deus espera de nós, de todos nós, em relação à igreja, que, como ele escreve aos Efésios, a igreja pela qual Cristo morreu. É essa a igreja. Vamos orar ao nosso Deus e aí vamos encerrar o nosso culto cantando uma música. Se você conhece a letra, já cantamos aqui, mas não muitas vezes. Se você conhece, você canta junto. Se você não conhece, faça dessa música então uma outra oração. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, eu agradeço a Ti, ó Deus. Eu agradeço porque ao me salvar, o Senhor não permitiu que eu ficasse isolado no mundo, mas o Senhor continua demonstrando o seu amor, me juntando com outras pessoas que têm a mesma fé em Cristo Jesus, me juntando a esse grupo, ó Pai, que embora aqui seja pequeno, mas ele é a sua igreja. Obrigado por isso, ó Pai. Pai, eu peço ao Senhor que toda essa reflexão de hoje não seja apenas uma reflexão feita com a mente, mas seja algo que, através da sua ação, molde a minha vida. Pai, que assim como o Senhor ama a sua igreja, que eu ame a sua igreja. Assim como o Senhor edifica a sua igreja, que eu use a minha vida para edificar a sua igreja. Pai, que o Senhor esteja me usando para que os seus propósitos através dessa igreja sejam alcançados, ó Deus. Que o meu contentamento esteja nisso. Que a minha compreensão acerca do que é ser feliz nesse tempo de vida aqui nesse mundo esteja ligado a essa compreensão de ser útil dentro daquilo que o Senhor planejou em relação à vida comunitária, e que essa compreensão seja a compreensão de todos nós que aqui congregamos, ó Deus, para que através das nossas vidas o seu nome seja exaltado. Essa oração eu faço a Ti, Senhor, em nome santo de Jesus. Amém.